Opa, tudo bem? Estive participando do curso de Marketing Político Eleitoral de Gustavo Fleury. Na ocasião, aproveitei para entrevistá-lo e perguntei, Guga, como ele gosta de ser chamado, Marketing Político Digital, dicas para uma campanha eleitoral de sucesso na internet. Veja a resposta que ele nos deu. As ações de marketing político digital, para elas terem sucesso na campanha, inicialmente é importante que o candidato tenha um banco de dados, ou seja, ele precisa saber o candidato para quais pessoas ele falará. E o ideal é que esse banco de dados seja formado antes da campanha, ou seja, ele candidato tendo mandato ou não, é importante que ele tenha essas informações e que antes da campanha ele vá sensibilizando, conversando, criando um relacionamento com os eleitores, né? Antes da campanha não são eleitores, são cidadãos. Durante a campanha são eleitores. Então a importância do banco de dados, do relacionamento contínuo e profundo e da questão da segmentação. A segmentação é muito importante para que o candidato, né, a sua equipe saiba a que grupo que ele vai falar, onde estão estas pessoas na internet. Se eu sou candidato, por exemplo, a vereador ou deputado, eu tenho que ter um foco basicamente em 2 ou 3 segmentos no máximo, né? Que a gente fala para os nossos clientes. E esses segmentos têm que ser encontrados na internet, eles têm que ser fidelizados e através desses segmentos fidelizados é que é possível ampliar o leque de possibilidades e de votos do candidato, fazer com que essas pessoas que já o conheçam possam mobilizar outras pessoas. E então esse é o trabalho que eu diria importante, a formação do banco de dados, o relacionamento, a segmentação, né, de uma campanha eleitoral na internet. Opa, aproveitando a ocasião, engato uma segunda pergunta ao consultor em marketing político eleitoral Gustavo Fleury. Guga, conceito de posicionamento. Qual a importância para um candidato numa campanha eleitoral? Veja a resposta do especialista. O posicionamento ele é extremamente fundamental para um candidato na medida em que ele se coloca como ele vai mostrar qual é a diferença dele em relação aos outros, o que ele pensa, como é que o candidato, como é que um eleitor vai poder escolhê-lo, né? É como um produto, se nós analisarmos. Não estou dizendo que um candidato é um produto, mas nesse sentido existe uma demanda, né? Uma geração de demanda. Mas o posicionamento dele é justamente aquilo que ele pensa, como que ele consegue se diferenciar do outro, né? Dos outros, dos adversários, dos outros candidatos. E é isso muito que importa na campanha. Um eleitor que vai escolher A em detrimento de B e C, por que ele vai escolher esse A? Porque ele tem alguma diferenciação. Ele tem um posicionamento claro, né? E ele consegue demonstrar, o candidato A, para a população, que ele realmente tem uma capacidade que mostra mais competência, mais resultado, que ele tem uma marca expressiva diferente dos outros, né? Bom, fui para a terceira pergunta com o Gustavo. E, Guga, qual a diferença do marketing político para o marketing eleitoral? Veja a resposta que ele nos deu. Bem, o marketing político ele é definido em 3 áreas basicamente. No marketing político eleitoral, que são estratégias específicas para uma campanha eleitoral. O marketing político pós-eleitoral ou governamental, como se queira chamar, que é aquele marketing político para quem já tem mandato, né? É o mandato político, né? E o marketing político institucional, que é para você trabalhar instituições como partidos, sindicatos, agremiações. Então, basicamente, nós definimos marketing político em 3 áreas, né? Gustavo Fleury, pesquisa eleitoral. O que funciona e o que não funciona? Olha, o que não funciona é o candidato contratar algumas pessoas sem treinamento, sem ter uma empresa de pesquisa por trás e querer fazer algumas análises, algumas avaliações sem ter um instituto, então sem ter um estatístico, um analista de pesquisa para dar as informações. Porque a pesquisa não adianta você perguntar, você tem que saber qual o tipo de pesquisa que vai ser feita, as perguntas e poder analisar, avaliar aquilo que é dito pelas pessoas, né? Então, normalmente nós recomendamos, antes de uma campanha eleitoral, que se faça uma boa pesquisa qualitativa, né? Para levantar várias informações que medem emoções, sentimentos, qualidades, né? Uma pesquisa quantitativa, ela é muito mais oportuna
para o longo da campanha, do meio, né, do início ao final da campanha, ou seja, no momento que a campanha já estiver acontecendo, a quantitativa ela é mais interessante para saber justamente a intenção de voto, quem tem mais chance de ganhar, em que posição está o candidato. Mas antes da eleição, né, a qualitativa é muito importante. Não que nós não devamos fazer uma quanti também antes da eleição, mas a qualitativa é importante medir essas informações justamente para saber quais são as necessidades, desejos e anseios da população, do segmento que o candidato queira trabalhar, e qual vai ser então justamente a plataforma de campanha desse candidato com base nessas informações, né? Fui para a final da entrevista com o consultor Gustavo Fleury e fiz a seguinte pergunta: 5 competências de responsabilidade de um profissional de marketing político eleitoral. A primeira responsabilidade de um profissional de marketing político eleitoral é fazer com que o seu candidato saia com uma imagem melhor do que aquela que ele entrou na campanha. Ganhar uma eleição nem sempre é possível, mas fazer com que a imagem seja preservada de uma campanha é importante. E, se possível, e aí que está a grande diferenciação de um profissional, é fazer com que o candidato saia com uma imagem melhor do que entrou. A segunda responsabilidade de um profissional é fazer com que a campanha se baseie num conceito ético, né, e de valores que não é possível ganhar a eleição a qualquer custo, né? Algumas coisas devem ser preservadas e nortear o seu assessorado. O profissional tem que fazer isso, mostrar que ele, profissional de marketing político, não vai fazer nenhuma jogada que seja imoral ou que fira diretamente o adversário, né? Fazer uma campanha propositiva, né, e que trabalhe com verdades, isso é muito importante. A terceira responsabilidade do profissional de marketing político é gerir todas as estratégias da campanha, né? Quem faz a estratégia de campanha é um marketólogo e não um jornalista, um advogado, uma pessoa do conselho político, um amigo, né? As estratégias têm que estar norteadas por um ou mais profissionais, mas da área de marketing político, e eles se responsabilizarem, né? E inclusive essas estratégias, essas direções que vão ser passadas, serem cumpridas e serem respeitadas por quem está na coordenação da campanha e pelo candidato. A quarta responsabilidade de um profissional de marketing político eleitoral é ter um controle sobre o planejamento e o gerenciamento da campanha, né? É muito importante que tenha um coordenador de campanha afinado com esse profissional de marketing político. O profissional das estratégias, ele desenvolve o plano de marketing e ele vai operacionalizar esse plano de marketing. Mas o coordenador de campanha é importante, a pessoa que vai trabalhar a operação disso. Então o profissional, o marketólogo, ele precisa estar atento a isso e estar coordenando essa equipe que vai operacionalizar aquilo que foi desenvolvido como planejamento, como estratégia. A quinta e última responsabilidade do profissional é justamente fazer com que as ações que vão ser dirimidas, vão ser desenvolvidas na campanha, elas não possam afetar, não possam causar problemas para o candidato, não só ao longo da campanha, mas a posteriori, ou seja, fazer com que ele não seja impugnado, não seja cassado o mandato, né? Então é muito importante a questão do direito eleitoral e da contabilidade eleitoral. E o profissional de marketing político, ele tem que trabalhar de uma forma com que o candidato seja resguardado disso, tenha uma equipe coesa e que tenha os olhos voltados para essas questões que são muito importantes para a eleição e para a efetivação do mandato, a posse efetiva do candidato.